Esse canal é feito com a intenção de fazer o nome de Deus conhecido. Espero que essa palavra possa te alcançar de alguma forma e seja talvez a resposta que você tem pedido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abram suas Bíblias em Marcos 2, versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Somente até aí. Nessa passagem, Jesus ele está comendo na casa de Levi, e lá estão pecadores, né, julgados como pecadores até aqui, com os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, que eram mal vistos pela sociedade. Eram mal vistos pelas pessoas que se julgavam justas, que se julgavam limpas, que se julgavam puras. E aí, as pessoas que se julgavam puras, ou seja, os escribas e fariseus, questionaram aos discípulos de Jesus por que ele está comendo com esses pecadores, por que ele está comendo com esses que não são puros, com esses que não são, entre aspas, merecedores, esses que muitas vezes estão à margem da sociedade, né? Naquela situação era exatamente isso que acontecia. Jesus ouviu isso, e a resposta dele foi: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa resposta de Jesus, ela exemplifica muita coisa e agrega muita coisa, porque nessa passagem, Jesus já realizava curas, já realizava milagres, já era explícito que ele era o Filho de Deus, por mais que muitas pessoas relutassem contra essa ideia, contra essa visão. Quando Jesus nos responde: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, ele deixa algo muito claro. Ele veio para curar, e quem precisa de cura é quem está machucado. Só que, vendo de outra ótica, será que os escribas e fariseus não precisavam de alguma cura? Os escribas e fariseus não precisavam de algum milagre? Os escribas e fariseus não precisavam do agir de Deus em alguma área da sua vida? Muito provavelmente sim. A diferença entre eles e esses publicanos, esses pecadores, é que os publicanos e pecadores reconheciam que precisavam de ajuda, reconheciam que precisavam desse agir, reconheciam que precisava dessa mudança. Enquanto os escribas e fariseus, eles julgavam que eles já estavam certos, eles não precisavam dessa mudança, eles não precisavam dessa presença. A diferença entre aquele que busca e procura realmente e aquele que não busca não é que um precisa mais do que o outro, é que um reconhece que é fraco, que é falho, que precisa de ajuda, que precisa do estender de mãos. No mesmo capítulo, em Marcos 2, é falado sobre o paralítico de Cafarnaum. Que é o paralítico que é levado pelos amigos e a casa estava tão cheia que não se era possível chegar até Jesus. A casa estava tão lotada que eles tiveram que abrir um buraco no teto para descer o paralítico ali. Ele foi levado até lá. Só que eles não desistiram dessa bênção. Eles poderiam ter chegado ali e ver que a casa estava cheia, ver que não tinha como falar com Jesus. Ele estava muito requisitado. É muita gente precisando de milagre, muita gente querendo ver o que acontece. Mas eles decidiram que eles não iriam sair dali sem esse milagre. Então eles abriram esse buraco no teto e levaram o paralítico até Jesus. Esse paralítico foi curado por persistência, curado por fé. Se ele tivesse desistido e voltado quando viu ali da porta que tinha muita gente, ele não teria sido curado. Esse milagre não teria sido alcançado. Ele não teria recebido isso. Mas voltando aos fariseus e publicanos, eles já julgavam, os escribas e fariseus, perdão, eles já julgavam que Jesus estava ali andando com pecadores. Porque na visão deles, se Jesus era o Filho de Deus, se Jesus era esse, o Filho do Homem, esse que foi anunciado tanto tempo antes, esse que foi dito por João Batista, como após mim verá um muito mais poderoso que eu, como é que ele anda com pecadores? Como é que ele não anda com esses que são justos, com esses que são limpos, com esses que estão aqui tão perfeitamente, com essa imagem tão boa? É porque Jesus sabia que ele veio para curar, ele sabia qual era o propósito. E andar com gente que não parece tão boa não faz dessa pessoa ruim, porque Jesus sempre soube o que ele era, não foi questionado isso. Ele sabia a missão dele. Quando a gente fala que Jesus andou com pecadores, é porque ele andou com gente. Ninguém era tão santo quanto ele. Ninguém era tão perfeito quanto ele, porque somente ele é Jesus.
Os fariseus e escribas se achavam superiores aos outros, porque eles julgavam: eu já estou num lugar bom, eu já sou o que eu precisava, eu já melhorei o que eu precisava, então os outros não. Talvez o que afastava muita gente de buscar verdadeiramente o que os fariseus e escribas falavam é porque os fariseus e escribas já se colocavam como se eles fossem perfeitos. Então qualquer outra pessoa não poderia estar no lugar deles, porque eles eram perfeitos, essas pessoas não. Essas pessoas eram meros pecadores. Essas pessoas eram meros pecadores que, se estavam na situação em que estavam, era porque mereciam. Quando Jesus fala ao paralítico de Cafarnaum, seus pecados estão perdoados, é questionado isso. Somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus responde: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leite e anda? Qual que seria a diferença até ali? Os dois eram o mesmo resultado. O perdão dos pecados fez com que ele alcançasse isso. Aí, no final, ali no versículo 11, Jesus fez: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vá para tua casa. Ou seja, para ele ali não fazia mais tanta diferença, mas focando mais uma vez nos escribas e fariseus. A resposta de Jesus é uma resposta muito necessária nos dias de hoje. Porque muitas vezes a gente quer chegar numa igreja e encontrar pessoas perfeitas, encontrar pessoas que não precisam de ajuda, encontrar pessoas que não têm mais o que melhorar, encontrar pessoas que não têm por que chorar, encontrar pessoas que não estão passando por luta, encontrar pessoas que não estão tendo que clamar ali por misericórdia. Mas os sãos não precisam de médico. Quem está buscando a palavra de Deus, quem está buscando a presença de Deus, é porque reconhece que é fraco, que é falho, que precisa de um agir, que precisa de um mover, que sabe que não é perfeito, mas que está tentando, está buscando a santificação, está buscando a presença, buscando aquele evangelho que diz: se alguém quer... Talvez o versículo esteja errado, eu peço perdão, mas eu vou colocar ele certinho aqui embaixo. Se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Jesus não falou que é impossível o seguir ele, mas falou que era para pegar a cruz. Talvez a sua cruz seja essas lágrimas que você está tendo que derramar. A sua cruz é esse negar-se a si também, engloba. Isso de saber que tal coisa para você agora parecia tão bom, estava tão perto, mas Deus olhou para você e falou: não, não tá na hora. Não, não é o melhor. Não, os meus planos são melhores. Isso não quer dizer que não vai doer. Isso quer dizer que no momento do processo, da passagem dessa dor, ele não vai te abandonar. Ele vai estar ali sustentando e tendo certeza que você não vai ficar sozinho. Mesmo que muitas vezes pareça, mesmo que muitas vezes a gente não ouve tão presente a voz de Deus, a gente não sente assim tão fortemente essa presença, mas o silêncio de Deus nunca impediu o trabalhar dele. O silêncio de Deus nunca impediu isso. Talvez nessa noite você esteja... Nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei quando que você está vendo isso. Você se questione e se pergunte: eu não sou digno de estar lá. Eu errei, eu pequei, eu caí, eu voltei, eu retrocedi em âmbitos que eu não deveria. Mas Jesus está te falando: não são os sãos que necessitam de médicos, mas os que estão doentes. Ele está chamando pelo nome de gente que acha que só porque errou não tem mais solução, que acha que só porque caiu não tem mais solução, que acha que só porque não esteve na igreja até hoje não pode vir. Não é a igreja que salva, mas é na igreja que você vai achar mais facilidade de encontrar a presença de Deus. Se você até hoje não esteve na presença de Deus, nada te impede de vir agora. Nada te impede de vir procurar ajuda onde você vai encontrar, que é em Jesus. Não ache que numa igreja você vai encontrar gente perfeita. Não ache que você vai achar gente que não tem defeito, que não tem o que pedir para Deus. Muito pelo contrário. Entenda que quando você chegar, você vai ver gente que sabe que é pequeno, que sabe que tem que se humilhar, que sabe que vive pela misericórdia, que sabe que precisa do agir de Deus. Mas eles estão ali pedindo, eles estão ali respondendo ao chamado daquele que não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Deus abençoe.